Não se esqueça de dar o like. Eu, 35, quero me divorciar do meu marido, 46, após 16 anos de casados. Temos 4 filhos juntos, 4, 5, 13 e 16. Eu trabalho 40 horas por semana, ele não trabalha. Na verdade, ele se recusa a conseguir um emprego, tem dificuldade em lidar com autoridades e não gosta de receber ordens, o que sempre causa conflitos com a administração e ele acaba pedindo demissão. Ele trabalhou um total de, no máximo, 4 anos durante nosso casamento. Sim, ele tinha um emprego quando nos conhecemos. Devido à falta de ética de trabalho e instabilidade de renda dele, eu fui para a faculdade porque estava cansada de viver com dificuldades financeiras e depender de cupons de alimentos para alimentar meus filhos. Vivemos com base em empréstimos estudantis enquanto eu estava na faculdade. Ainda devo $20 mil em empréstimos estudantis. Apesar de eu trabalhar 40 horas, ainda lutamos financeiramente, temos apenas uma renda para 6 pessoas. Meu marido me diz para fazer horas extras, mas simplesmente não estão disponíveis no meu trabalho no momento. Ele me diz para encontrar um novo emprego, mas estou satisfeita onde estou, e mudar de emprego nesse campo é um pesadelo. Ele se recusa a conseguir um emprego, alegando que, devido ao meu trabalho e à minha educação, sou capaz de ganhar em um dia o que ele teria que trabalhar a semana inteira para ganhar, mas isso não é justo nem verdade. Ele também afirma que todo o dinheiro dele acabaria indo para o cuidado das crianças menores, pois ele não estaria em casa para cuidar delas. Ele diz que, devido ao meu turno de trabalho de 13 horas ou mais, ele teria que levar as crianças para a creche e buscá-las, e que ele estaria fazendo todo o trabalho enquanto eu não faria nada. Saio de casa às 6 horas e só volto por volta das 21 horas nos dias em que trabalho. Eu trabalho 3 dias por semana, o que significaria apenas 3 dias de creche, e obviamente, elas não estariam na creche se eu não estivesse trabalhando. Ele ainda fazendo as crianças de 4 e 5 anos usarem copos com bicos de criança e só lhes dá leite achocolatado. Isso causou uma grande discussão hoje, porque ele disse que eu não fiz minha parte lavando os bicos à noite, fiquei em casa doente do trabalho, pois estava com gripe no dia anterior. Eu disse que iria jogar todos eles fora, porque as crianças já não são mais bebês. Enfim, quero o divórcio. Ele se recusa a levar as crianças para o treino de futebol, se eu estiver trabalhando, elas não vão. Ele se recusa a marcar consultas médicas, e também é uma grande luta para pedir que ele leve as crianças às consultas médicas. Ele não cozinha o jantar, todas as noites é comida rápida. Ele até arruma a casa, mas não faz uma limpeza adequada. Sinto que estou sempre limpando nos meus dias de folga. Estou sempre limpando as marcas sujas de mãos das paredes e armários, lavando o chuveiro, limpando as bancadas, aspirando, limpando o sofá de couro, porque ele dá comida para as crianças nele e sempre fica sujo, etc. Aqui está meu dilema. Há 4 anos, o pai dele nos ajudou a comprar nossa casa com a intenção de construir um apartamento de garagem na propriedade para ele, mas ele faleceu de câncer antes que isso acontecesse. Meu marido e eu cuidamos dele em nossa casa enquanto ele estava em cuidados paliativos. Meu sogro e seu pai colocaram a casa em seus nomes e a compraram com uma conta bancária conjunta que tinham. Eles também compraram outra casa pequena para meu cunhado, que tem autismo Asperger, ele trabalha, dirige, paga o seguro do carro e a conta da internet. Essa casa está no nome do meu marido e nós pagamos os impostos sobre a propriedade e a conta de luz. Meu sogro estabeleceu esse acordo quando estava morrendo, para garantir que meu cunhado sempre fosse cuidado e tivesse um lugar seguro para viver. Ambas as casas estão quitadas. Eu comprei novos eletrodomésticos para nossa casa e uma nova unidade de ar-condicionado, gastei milhares de dólares e centenas de horas fazendo paisagismo no quintal e no jardim. Eu pago 100% de todas as contas, pago os impostos sobre a propriedade, pago tudo, e meu marido não paga nada. Nossa filha adolescente precisava de aparelho nos dentes, peguei um empréstimo de $6 mil e pago prestações mensais. Nosso filho pequeno sofreu um acidente e devo $4 mil em minha conta de crédito pessoal pela conta do hospital. Nossa filha adolescente tinha uma consulta para ajustar o aparelho, eu estava no trabalho e pedi a ele que a levasse, e ele disse que não faria isso porque tinha uma consulta para renovar seu cartão de maconha medicinal. Então, ele consegue marcar uma consulta para isso, mas não para nossos filhos? E por que essa consulta tem prioridade sobre a consulta da nossa filha? Pedi a ele que reagendasse a dele, e ele gritou comigo e me chamou de egoísta. Ele é extremamente agressivo verbalmente. Em várias ocasiões, ele foi fisicamente agressivo, mas estava bêbado. Ele me jogou um garfo que ficou preso sob a orelha, ao lado do meu olho, e em outra ocasião ele me atingiu com um cano de PVC de 7 centímetros e lascou minha canela. Outra vez, ele estava me empurrando com um ventilador de chão, e eu o empurrei de volta, e ele cortou o lábio. Ele costumava ser alcoólatra,
e quando me formei na faculdade, disse que ia embora. Ele parou de beber, e eu achei que ele mudaria. Surpresa, ele não mudou. Em vez disso, engravidei do nosso terceiro filho. Agora ele está bebendo ocasionalmente de novo, sei que isso vai piorar. Estou sobrecarregada com contas e finanças, e ele não ajuda. Quero me divorciar. Todos os dias ele grita com todos, me chama de vadia na frente das crianças. Estou cansada. Moramos onde estamos porque ele queria estar perto dos pais, que já faleceram. Não tenho família aqui, e não posso ter amigos, porque ele tenta se impor a qualquer mulher que eu traga perto dele ou as faz se sentirem extremamente desconfortáveis. Minha família está a 16 horas de distância. Ele disse que a casa é dele porque está apenas em seu nome, que as crianças e eu não teremos onde morar, que não posso tirar as crianças do estado porque é contra a lei e ele vai lutar contra isso, que ele não vai cuidar das crianças ou levá-las se nos divorciarmos, porque ele terá que trabalhar mais de 50 horas por semana apenas para se manter. O que posso fazer? Quais são as minhas opções? Não quero deixar minha casa. Amo minha casa, cada um dos meus filhos tem seu próprio quarto, transformei este lugar em um lar. Pintei murais nos quartos das crianças. Não quero deixar minha casa, mas tecnicamente, uma vez que foi o pai dele que a comprou para nossa família, não tenho direito a ela. Pelo menos gostaria de receber de volta o que gastei nesta casa, o dinheiro que investi. Isso seria o suficiente para um pagamento inicial em uma hipoteca. Talvez eu possa comprar outra casa depois do divórcio? No entanto, o estado em que vivemos é extremamente caro, e com o mesmo dinheiro que custa um trailer em nosso estado atual, posso comprar uma casa melhor perto da minha família. Além disso, ele disse que quer pensão alimentícia se eu me divorciar dele, e ele a receberá porque se recusou a trabalhar todos esses anos. Eu posso nem mesmo ter condições de pagar um apartamento depois de tudo isso. Não sei o que fazer. Se seu marido comprou uma casa enquanto você era casada, provavelmente não importa o nome que está nela, dependendo do seu estado, faça algumas consultas com bons advogados de divórcio em sua área, vale a pena pagar algumas centenas de dólares. Minha esposa, 32, tem grandes surtos por causa de coisas simples e isso está se tornando um problema para o meu casamento. Ontem, recebi uma notificação de que uma compra de mais de 500 dólares foi feita no meu cartão de crédito da Costco, que é compartilhado com minha esposa. Ela nunca usa esse cartão para nada além de gasolina e compras no Costco. Há um pouco mais de uma semana, ela me disse de forma casual que iria fazer um pagamento por lentes de contato receitadas. Não pensei muito nisso. Então, no meio do meu dia de trabalho, vejo essa cobrança enorme. Para ser honesto, eu esqueci completamente da compra das lentes de contato que ela mencionou na semana passada, mas mesmo que eu me lembrasse, eu nunca teria imaginado que custaria 500 dólares. Liguei para ela algumas vezes, mas ela não atendeu. Pensei que se ela não estivesse disponível para atender minha ligação porque estava trabalhando, então ela não estaria disponível para fazer a compra. Então, enviei uma mensagem de texto dizendo que estou contestando a compra, e foi o que fiz. Quando ela finalmente viu minha mensagem, ela surtou. Imediatamente liguei para o banco e resolvi a situação. Corrigir o problema levou 15 minutos. Liguei para minha esposa e disse que tudo estava resolvido, e ela começou a me dar um sermão sobre como eu não entendo o que é lidar com seus problemas de saúde e como demorou 4 horas para pedir aquelas lentes de contato. Eu sei que ela faz muitas coisas e lida com muitos problemas de saúde, e isso consome muito do tempo dela, e que eu não entendo. Ela tem endometriose, embora não tenha um diagnóstico oficial, provavelmente também sofre da doença de Hashimoto. Ela tem vários problemas intestinais e restrições alimentares. Eu sou relativamente saudável, embora tenha passado por 2 cirurgias de ligamento cruzado anterior nos últimos anos, então não estou completamente no escuro quando se trata de lidar com o seguro e as dificuldades de navegar no sistema médico dos Estados Unidos. Ainda assim, não gosto de tomar sermão. Todos nós cometemos erros honestos, e na próxima vez, sei que devo esperar mais tempo e ter certeza de falar com minha esposa antes de cancelar o cartão. Eu me desculpei. Outro exemplo. No fim de semana passado, lavei a louça, e minha esposa começou a lavar roupas. Ela tirou as toalhas do banheiro para lavá-las, mas só substituiu a toalha dela. Na segunda-feira, quando saí do chuveiro, peguei a toalha que minha esposa usou, sem perceber que agora havia apenas uma toalha em vez de 2. Ela ficou irritada por eu ter usado a toalha dela. No dia seguinte, ela pega uma toalha nova. Posso dizer que a toalha é nova porque ainda está dobrada em vez de pendurada. Desta vez, eu utilizo a mesma toalha que usei na segunda-feira, pensando que minha esposa deve ter pego uma toalha nova para si. Não me importo de usar uma toalha ligeiramente úmida, então continuo a usar a mesma toalha que nós dois usamos na segunda-feira.
Ela surta comigo. Aparentemente, eu deveria ter usado a toalha nova. Eu digo que sinto muito, foi um erro honesto, e tento encontrar soluções para evitar que isso aconteça novamente, áreas designadas separadas para cada toalha. Ela não quer falar sobre soluções. Ela quer entender como cometi o erro. Para mim, é óbvio, minha esposa não gosta de usar toalhas ligeiramente usadas. A toalha nova deve ser para ela. Eu digo isso, mas ela parece não acreditar em mim. Estou frustrado, ela não quer trabalhar em uma solução, só quer ficar brava comigo por usar a toalha errada em uma situação ambígua. Finalmente, pego o pequeno número de objetos que são meus no banheiro e decido que, de agora em diante, vou usar o banheiro de visitas. Ela também não gosta dessa ideia. Ela diz que parece que estou a punindo ao usar o outro banheiro. O quê? Sinto que estou enlouquecendo. Eu disse a ela nas duas situações e em outras semelhantes, sinto muito, foi um erro honesto, eu te amo. Vamos trabalhar em uma solução. E ela ainda precisa me perguntar repetidamente, como você pôde ter usado minha toalha de novo, sendo que eu te comprei uma toalha nova, ou me diz. Eu te disse na semana passada que estava comprando lentes de contato, como você pôde ter contestado a compra? Tento responder às perguntas dela, mas responder parece deixá-la ainda mais brava, como se eu estivesse dando desculpas. Então, volto a dizer. Sinto muito, foi um erro honesto, eu te amo, vamos trabalhar em uma solução. E depois ela volta a me perguntar por que fiz isso em um ciclo interminável. Para deixar claro, ela não está perguntando como cometi o erro de forma agradável. A única maneira de quebrar o ciclo é chorar ou sair. Pessoal, o que vocês fariam? Existe uma maneira de ensiná-la a não ser tão emocional e nervosa quando surgem pequenos inconvenientes? Existe uma maneira de ensiná-la a ser mais orientada para a solução? Algumas outras coisas. Se brigamos e eu dou um passo para trás e saio para dar uma esfriada na cabeça, ela me acusa de punir ela por dar um passo para trás. Tento explicar a ela que é o melhor para nós dois dar espaço para acalmar e falar de forma racional. Acho que ela pode ter algum trauma de abandono, e é por isso que ela reage de forma tão negativa a dar um passo para trás ou sair. Mas também não é justo para mim ser tratado da maneira que ela me trata quando está zangada. Estou abusando ao dar um passo para trás em relação ao comportamento dela e sair para esfriar a cabeça? Ela também gosta de dizer que deve ser livre para expressar suas emoções e que não deveria ter que engarrafar tudo. Mas também não acho que ela deva usar isso como desculpa para me repreender por erros comuns do dia a dia. Acho que provavelmente precisamos tentar a terapia. Já fizemos isso uma vez antes, mas minha esposa não gostou da abordagem. Nunca disse a minha esposa, mas acredito que o terapeuta concordar comigo que era saudável dar um tempo para esfriar a cabeça durante uma discussão fez com que minha esposa desconfiasse do terapeuta e essa seja a verdadeira razão pela qual ela achou que deveríamos parar. Minha esposa trabalha com análise aplicada do comportamento, então ela pode ter opiniões fortes sobre terapeutas. Alguém me ajude. Trabalho em uma indústria argumentativa, discuto todos os dias com clientes sobre custos de projetos e prazos. Não posso chegar em casa e brigar também. Não tenho forças para isso. Edição. Algumas pessoas apontaram que pular para a conclusão de que o pagamento das lentes de contato era fraude foi extremo. As notificações de compra geralmente aparecem assim que a compra é feita, e não uma semana depois. Além disso, quando pesquisei a descrição da fatura, um site indicava que outras pessoas também a haviam relatado como fraude. Simplesmente não me lembrei de que ela me disse que faria a compra uma semana atrás, e eu nunca teria imaginado que custaria mais de $500. Mas, se estou errado, continuem me dizendo, talvez seja o que preciso ouvir. Vou seguir o conselho e começar a fazer terapia. Parece que tenho trabalho a fazer. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu sou a babaca por dizer ao meu tio para parar de presentear viagens extravagantes para minha filha? Então, um pouco de contexto. Quando meus irmãos e eu éramos crianças, todos os anos, em nossos aniversários e no Natal, meu tio nos dava cartões. Dentro desses cartões, havia uma imagem impressa de algum lugar, ou seja, parques temáticos locais, zoológico, aquário, museus, qualquer lugar que uma criança adoraria visitar. Depois de abrirmos os cartões, ele nos dizia que iríamos para aquele lugar. Ele dizia coisas como, será a melhor viagem da sua vida.
Isso obviamente nos deixava muito animados. Aqui está a coisa. Nunca fomos em nenhuma dessas viagens. Nunca fomos a nenhum desses lugares. Quando éramos crianças, isso era decepcionante. Mas depois de um tempo, comecei a esperar por isso e apenas seguir o jogo. Eu não guardo nenhum rancor dele, obviamente. Como adulta agora, entendo que ele fazia isso porque não tinha meios para nos comprar presentes. Aqui está onde começo a ter um pequeno problema com isso. O 5º aniversário da minha filha foi na semana passada. Meu tio deu a ela um cartão, ela o abriu e encontrou uma imagem impressa de um parque temático a cerca de 2 horas de nossa casa. E ele prometeu a ela um divertido fim de semana. Ele prometeu coisas como um quarto de hotel gigante com uma piscina, todos os lanches que ela quiser e ingressos para todos os shows que ela quiser ver no parque. Ela ficou nas nuvens. Na semana passada, minha filha não parou de falar sobre essa viagem. Ela continuava me dizendo o quão empolgada estava e o quanto toda a sua classe na escola estava feliz por ela. Parte meu coração olhar para aquele sorriso em seu rosto sabendo que isso não vai acontecer. Lembro-me de quão decepcionante foi para mim, e não quero que ela passe por isso. Então, enviei uma mensagem para o meu tio. Aqui está o que a mensagem dizia. Oi. Sua mensagem no cartão nome da filha, foi linda. Você acha que na próxima vez pode deixar de fora a promessa de uma viagem extravagante? O pensamento e o gesto são incríveis. No entanto, nunca sei o que dizer quando ela me pergunta quando será essa viagem. Ela adora passar tempo com você, então sei que a promessa de até mesmo um almoço agradável a deixaria muito feliz. Ele nunca respondeu, mas minha tia me disse que ele estava chateado. Ela disse algo como ele ficou ofendido porque eu insinuei que a única coisa que ele poderia pagar era um almoço agradável. Eu não quis dizer isso de jeito nenhum. Eu só queria que ele entendesse que ela o ama e quer passar tempo com ele, e ele não precisa prometer coisas impossíveis para que isso aconteça. Mas consigo entender porque ele interpretou dessa forma. E é aí que estou me perguntando se sou a vilã. Isso tem sido algo não falado em minha família por muitos anos, então agora estou me perguntando se deveria ter mantido assim. Eu simplesmente não suporto a ideia de minha filhinha ficar desapontada tantas vezes. Minhas irmãs e minha mãe concordam comigo. Minha mãe até disse que gostaria de ter interrompido isso quando éramos crianças. Não é a babaca. É uma coisa incrivelmente cruel mentir para uma criança assim. Não há necessidade disso. Atualização. Muitas pessoas perguntaram por que fui tão gentil com meu tio e, honestamente, acho que subestimei o quão estranho isso era porque foi tão normalizado em minha família. Eu não queria causar drama, então fui o mais não confrontacional possível. Agora concordo que deveria ter sido mais direta. Outra preocupação que muitos de vocês tinham foi que eu permiti que isso acontecesse com minha filha anteriormente. Isso não é verdade. Esta é a primeira vez que ele prometeu uma de suas viagens a ela. É por isso que decidi dizer algo, para que isso não se torne recorrente. Aqui está a atualização. Tentei ligar para o meu tio 2 vezes, mas ele não atendeu. Consegui falar com minha tia e expliquei tudo a ela, quantas vezes ele fez isso comigo e com meus irmãos e como muitas vezes ficamos desapontados. Disse a ela que minha filha estava muito animada e que, se eles estivessem realmente planejando levá-la nesta viagem, eu me desculparia. Ela não reagiu bem. Ela me disse que eu estava criando um drama desnecessário e que minha filha e eu estávamos agindo de forma exigente ao esperar que eles deixassem tudo para fazer essa viagem. Fiquei chocada e com raiva. Disse que como ela ousa dizer isso? Minha filha não imaginou essa viagem em sua mente e depois esperou que você a levasse, você prometeu a ela essa viagem. Sua decepção não é uma questão de exigência. Eu disse que não é minha função garantir que um homem adulto se sinta seguro em si mesmo e é uma vergonha que minha família tenha passado tanto tempo mimando, fiquei tão brava que simplesmente desliguei. Não sinto um pingo de culpa por estabelecer meu limite agora. Para todos que perguntaram se posso levar minha filha na viagem, infelizmente, esse parque temático fecha na temporada deste mês. Mas a surpreendi com algo ainda melhor. Depois da ligação com minha tia, meu parceiro e eu decidimos reservar uma viagem para Disney. Parece louco e impulsivo, mas temos planejado isso há um tempo e decidimos que é o momento perfeito. Minha filha tem direito a uma viagem extravagante. Na noite passada, sentamos com ela e explicamos que seu tio não poderá levá-la na viagem. Tentei ser o mais honesta possível sem confundi-la. Ela ficou, compreensivelmente, chateada e fez muitas perguntas. Depois de respondê-las todas, disse a ela para não se preocupar porque a mamãe e o papai a levarão para algum lugar. Quando ela descobriu que era Disney, ela ficou nas nuvens.
Ela passou o dia todo decidindo qual bichinho de pelúcia da Minnie Mouse ela quer levar. Disse a ela para contar à sua turma que sua viagem foi melhorada. Tudo considerado, é um final feliz. Sei que nem sempre poderei protegê-la da decepção, mas farei o meu melhor. Ela terá aquele quarto de hotel gigante com o qual foi prometida. Eu não aceitaria mais nenhum cartão deles. Não se preocupe, eu não vou. Vou conferir os cartões de qualquer evento ao qual ele venha. É uma pena que eu tenha que fazer isso, mas se isso significa protegê-la de suas mentiras, eu farei. Eu ouvi minha namorada dizer que o ex dela foi o melhor que ela já teve. Ouvi minha namorada de 3 anos falando para as amigas dela sobre o quanto seu ex era muito melhor. Ela fez uma chamada em grupo com todas as amigas dela e ficou completamente bêbada. Ela estava sentada com o laptop a cerca de 5 pés da nossa cama, na escrivaninha dela. Ela achou que eu estava dormindo, mesmo que estivesse. Ela disse isso comigo literalmente a 5 pés de distância de mim. Tínhamos dormido juntos e eu pensei que a fiz chegar ao orgasmo. Depois que ela terminou, eu fui dormir e acordei 3 horas depois e a ouvi rindo. Ela parecia muito bêbada. Eu não estava, tentei voltar a dormir. Antes que eu pudesse, ouvi ela e as amigas dela falando sobre sexo. Ela disse que o sexo era só ok e às vezes fingia só para eu terminar. Eu fiquei magoado. Então, elas começaram a falar sobre suas melhores experiências sexuais. Ela disse que o ex dela dava a ela os orgasmos mais intensos que ela já tinha experimentado, e que ela chegava ao ponto de perder completamente o controle das pernas. O órgão genital dele aparentemente era grande o suficiente para preenchê-la completamente e alcançar os pontos mais profundos. Aparentemente, 7 centímetros a mais do que o meu. Ela disse que sentia falta de poder gozar daquele jeito, e ele fazia sexo com ela melhor do que qualquer homem. Nesse ponto, eu estava perto de lágrimas. Fiquei lá por mais um tempo, tentando não chorar para que ela não me ouvisse. Eventualmente, ela desligou a chamada, e quando voltou para a cama, percebeu algo e me perguntou se eu estava acordado. Eu disse a ela que só sentia a cama mexer e isso me acordou. Ela então disse que me amava e que me veria de manhã. Isso era por volta das 2 horas, e eu fiquei acordado naquela noite. Não consegui dormir, comer ou fazer qualquer coisa nos últimos 3 dias. Não sei o que fazer. Tenho tentado ser melhor na cama para ela desde que começamos a namorar, e 3 anos de prática ainda não conseguem vencer o talento natural. Nunca me senti tão menos homem. Neste ponto, sinto-me egoísta por continuar com ela, quando está tão insatisfeita comigo. O ex dela a traiu e a deixou quando ela descobriu. Ela teria ficado com ele. Sinto que não sou nada comparado à memória dele. Não temos feito sexo nos últimos 3 dias porque mal consigo suportar a ideia de tentar dar prazer a ela. Não sei o que fazer neste ponto. A amo muito e estava pensando em pedi-la em casamento, mas agora não sei se consigo mais. Atualização. Depois de 8 dias sem eu iniciar o sexo com ela e rejeitá-la sem explicação sempre que ela tentava, ela, quase chorando, me perguntou o que estava errado e por que eu não a queria mais. Eu não estava totalmente pronto para falar sobre isso ainda, então eu apenas disse a ela que não estava no clima. Ela não acreditou em mim e perguntou o que estava fazendo de errado. Eu disse a ela que precisava de um tempo sozinho e ela exigiu saber por quê. Finalmente, cedi e mostrei a postagem para ela. Saí do nosso quarto e a deixei sozinha para ler. 20 minutos depois, ela saiu do quarto chorando e tentou se segurar em mim. Eu a afastei e ela começou a chorar ainda mais. Deixei-a se acalmar até que conseguisse falar coerentemente. Ela me disse que não achava que eu estava acordado quando disse todas aquelas coisas, e que estava exagerando. Em primeiro lugar, ela disse que gostava de estar comigo e que não precisava fingir tanto. Ela também disse que às vezes tinha que fingir com o ex dela também. Em seguida, ela esclareceu que o tamanho dele não era tão grande quanto ela afirmou, disse que o ex era apenas 4 centímetros maior que eu, e que de maneira alguma ela seria capaz de fazer sexo com alguém tão grande quanto ela afirmava, e estava disposta a provar isso. Eu disse a ela que não acreditava nela, pois não tinha motivo para acreditar que ela seria honesta sobre nada disso. Ela ficou em silêncio. Então eu disse a ela que não podia acreditar que ela contasse às amigas o quanto eu era pior do que o ex dela. Ela continuou chorando em silêncio. Eu disse a ela quanto me machucava saber que ela nem sequer estava disposta a tentar me ajudar a ser melhor para ela. Eu disse a ela como me senti tão não amado agora e desrespeitado, e como estou em dúvida se ainda quero pedi-la em casamento. Ela se desculpou novamente. Ela disse que estar bêbada não é desculpa para o que ela fez e não curaria a dor que ela me causou, e que entende que não posso esquecer o que ouvi, mas que apenas preciso confiar nela nisso. Eu disse a ela que pelo menos ouviria o que ela tinha a dizer.
Ela novamente disse que não fingia tanto comigo e que o órgão genital do ex não era tão grande quanto ela afirmou, e que ela só mentiu sobre isso para se exibir para as amigas. Ela disse que tinha medo de me machucar, então nunca quis criticar nosso sexo. Perguntei por que ela se importava mais com a qualidade do sexo com o ex e ela disse que nunca realmente o criticou também. Ela disse que ele não sabia o que estava fazendo e apenas a estimulava o suficiente para que ela tivesse orgasmos intensos. Ela disse que nem mesmo orientou, então não sabia o que ele fazia, e nem conseguia replicar o que sentiu sozinha. Ela disse que, se eu estivesse disposto a experimentar com ela, achava que poderíamos descobrir. Minha última pergunta para ela foi se ela sentia falta do ex. Ela disse que o sexo com ele era melhor, mas mais agradável comigo porque ela se sentia mais emocionalmente conectada a mim do que a ele. Perguntei por que ela queria tê-lo de volta, e ela disse que era jovem e boba e se entregou a pessoas que não a mereciam porque tinha medo de ficar sozinha. Ela disse que encontrou um cara ótimo que a valorizava e se importava com suas emoções em mim. Até o momento, estou muito magoado, falar com ela ajudou muito, mas ainda vou precisar de tempo para confiar nela como fazia antes. Eu disse a ela que precisaria de tempo, mas, no final do dia, ainda a amava e queria tentar superar isso. Atualização. Nas últimas 2 semanas, tenho pensado seriamente. Nada em meu relacionamento piorou, na verdade, parece melhor. Ela tem comunicado suas necessidades com mais clareza, nas poucas vezes em que ela acha que não vai chegar lá, ela me avisa. Ela me diz todas as maneiras pelas quais acha que sou o melhor parceiro que ela já teve, sinto que ela me ama mais do que qualquer coisa. Mas ainda assim, sinto que simplesmente não sinto mesmo por ela. Tudo parece ótimo e agradável, mas vazio. Normalmente, outras mulheres não chamam minha atenção, mas agora chamam. Vejo mulheres bonitas e quero chegar perto e flertar com elas, mesmo que saiba que minha namorada ficaria magoada por me sentir assim. Chegou ao ponto em que, e sei que não deveria fazer isso, mas comecei a usar aplicativos de namoro. Tive bastante sucesso e tive ótimas conversas com ótimas mulheres. Até encontrei uma delas 2 vezes e tive ótimos momentos. Ficamos juntos uma vez e me diverti mais do que tive com minha namorada nas últimas 2 semanas. Senti-me culpado com isso e decidi confessar 3 noites atrás. Ela ficou tão chateada a ponto de chorar. Ela me perguntou se eu dormi com ela, e eu disse que não. Ela me perguntou se eu tinha sentimentos por ela, eu disse que era apenas um caso de uma noite. Eu menti para ela, realmente me importava com a outra mulher e queria vê-la novamente, mesmo que não tivéssemos feito sexo. Ela disse que poderia me perdoar, mas achou que precisávamos fazer terapia de relacionamento, eu concordei. Continuei pensando que não havia motivo e que não deveríamos ir, mas estava disposto a tentar reparar nosso relacionamento. 2 noites atrás, tomei a decisão de que não queria continuar nosso relacionamento. Ela recebeu isso de forma extremamente difícil. Ela estava um desastre inconsolável, gritou, chorou. Ela disse que todos os caras são iguais e que ela me deu 5 anos de sua vida. Ela disse que era culpa da vadia maldita que me seduziu e queria ir atrás dela, mas a tranquilizei dizendo que não era culpa dela. Vou procurar meu próprio lugar em breve, então estarei sem ela em algumas semanas. Honestamente, me sinto incrível, como se estivesse prestes a começar um novo capítulo em minha vida. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.